Você sabe o que é o ensaio de Quick Open Time? Hoje aqui nós vamos demonstrar o passo a passo de realização desse teste e ainda dar várias dicas de como analisar sua argamassa durante esse processo. O teste de Quick Open Time nada mais é do que uma simulação de aplicação de argamassa. Então a gente vai utilizar aqui uma argamassa colante e aplicá-la sobre uma placa de substrato padrão. Para verificar qual o comportamento dessa argamassa durante o tempo, a gente vai utilizar algumas cerâmicas do tipo B3, que tem absorção de 15, mais ou menos 3% de água. A argamassa do tipo AC1 que a gente está usando aqui, ela está levando 16% de cimento CP2E40, 9% de calcário malha 200, 0,16% de HPMC e completamos com areia normal. Aqui a gente está utilizando o HPMC GTCL PR200 da linha Premium da Global Trend. Caso você queira conhecer esse aditivo ou outros da nossa linha de celulósicos, basta entrar em contato com a nossa equipe comercial. O processo de preparo da argamassa colante ele vai ser feito de acordo com a MBR 14081. Primeiro você vai adicionar a água na cuba e sobre ela que eu vou adicionar a argamassa. Eu vou estar misturando em velocidade lenta por 30 segundos. Depois nós vamos tirar todos os resquíciozinhos de argamassa que ficam nas laterais e no próprio fundo da cuba. Esse processo tem que durar 60 segundos. Após isso, misturo mais um pouquinho em velocidade lenta por mais 60 segundos e deixar a argamassa descansando, que é o tempo de maturação dela, por 10 minutos. Após o tempo de maturação, nós iremos misturar novamente essa argamassa por 15 segundos e a gente passa para a aplicação. O importante é, nesse momento, analisar como é que está a sua argamassa. A sua argamassa ela tem que estar bem uniforme, ela tem que estar apresentando um pouquinho de brilho e tá escorrendo facilmente da sua colher. É essa consistência que a gente busca. É claro que se você não conseguiu, se ela não está com essa aparência, adiciona mais um pouquinho de água e mistura por mais 20 segundos. O ideal é ter essa consistência. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a selagem da argamassa, da placa de substrato padrão. Então, depois disso, a gente vai aplicar toda essa argamassa. Com a desempenadeira um pouquinho inclinada, a gente vai estender esses cordões e acionar o cronômetro. Passados 5 minutos, a gente vai colocar a primeira peça de cerâmica. A gente coloca a peça de cerâmica sobre 4 cordões de argamassa e sobre ela a gente coloca um peso padrão de 2 kg e deixa por 30 segundos. Passados 30 segundos, a gente retira essa peça de cerâmica. O importante é analisar se a minha argamassa está com pressão, que é o ideal, e ela está com o verso todo preenchido. Quanto mais pressão ela apresentar, quanto mais preenchida ela tiver, melhor está a minha argamassa. Eu vou refazer esse mesmo ensaio até os 25 minutos.
ensaio de Quick Open Time vai depender do tipo de argamassa que você está trabalhando. A gente aqui trabalhou com uma argamassa do tipo C1. Então, o que a gente espera dela é que ela me dê trabalhabilidade até pelo menos 15 minutos. Ou seja, passados 15 minutos, ao analisar o verso da minha cerâmica, eu vou ter pelo menos 60% de preenchimento dela. É claro, se eu trabalhar com uma C2 ou uma C3, eu espero esse mesmo resultado, só que por um tempo estendido. Nesse caso, 20 minutos. Mas, Jennifer, se eu analiso o meu ensaio de Quick Open Time e ele apresenta um bom resultado, se eu fizer uma aplicação dele, ele vai dar o valor estipulado por norma? Não necessariamente. A sua argamassa está de acordo ou não com a norma? Quem vai me dizer vai ser o resultado final de aplicação dessa argamassa. O ensaio de Quick Open Time, ele me dá um parâmetro, uma base para uma criação de fórmula. Ou seja, quanto maior for o meu preenchimento do verso da cerâmica, maior vai ser a probabilidade de eu ter melhor resistência. Ou seja, quanto maior a superfície de contato, quanto maior a impregnação da minha argamassa no verso da cerâmica, maior vai ser a resistência que eu vou ter. Mas se eu vou ter resistência ou não, o que vai me dizer é a minha formulação, a formulação que eu estou usando. É claro que após os meus 28 dias eu fizer o arrancamento dessa peça de cerâmica e analisar como que foi essa resistência, eu posso estar aumentando a minha quantidade de cimento, aumentando o meu celulósico, aumentando um pouquinho a minha hidratação. Então eu tenho um parâmetro para a minha nova formulação. Mas não só isso. O teste de Quick Open Time, ele não só me auxilia na criação de fórmula, mas ele também me auxilia a entender um pouco melhor o meu processo, a minha argamassa. Ou seja, se eu conheço a minha argamassa, se eu sei como ela trabalha, se por acaso eu tiver alguma modificação no meu processo produtivo, ou se por acaso eu tiver um cimento com uma secagem um pouquinho mais rápida, isso eu vou conseguir verificar no meu teste de Quick Open Time, porque eu vou estar analisando sempre a minha argamassa. Então, você utiliza o teste de Quick Open Time tanto para criar novas formulações, quanto para fazer um controle do seu processo? Comenta aí embaixo, deixa seu like e nos siga nas nossas redes sociais.